Estamos de volta com o Momento Coamo nesta terça-feira. Nosso muito obrigado a você pela audiência aqui no nosso programa. Você já ativou aí, se inscreveu no nosso canal? Se inscreva aí, ative o sininho para você receber as nossas notificações. E a gente convida você cooperado, você família cooperativista, para ver os resultados da última regional da Copa Coamo, que aconteceu no sábado. É muito fácil, é só você entrar no site copa.coamo.com.br. Você quer ver a foto do seu time? Também entre neste canal, neste site, você vai ver a foto do seu time. Muito bem, o governo lançou recentemente o Plano Safra para a safra 2023-2024. Sobre isso, a gente vai falar com o diretor de Suprimentos e Assistência Técnica da Coamo, engenheiro agrônomo Aquiles Dias. Aquiles, de forma inicial, antes de falar dos volumes, qual é a avaliação que a diretoria da Coamo faz desse plano lançado pelo governo? Sim, o governo então lançou o Plano Safra, né? Agora nós temos 2 ministérios que cuidam da agricultura e pecuária e ele lançou em 2 etapas. Foi bastante positivo esse plano porque tem um aumento de recursos, né? E tem os juros permaneceram como estão ou inclusive em alguns casos até caíram. Então o volume de recursos e do ponto de vista de juros é um plano positivo. Agora vamos ver como é que vai ser a execução do plano. Certo, Aquiles, quais são os principais números desse plano com relação a custeio e investimento? Então, para aquilo que o governo denomina como agricultura empresarial, que é a agricultura mais voltada para a exportação, houve um grande aumento de recursos, né? Na safra anterior, o governo tinha destinado 287 bilhões para esse recurso e agora 364 bilhões. Então teve um aumento de 27% nos recursos. E para a agricultura a familiar, que é os produtores que são atendidos pelo Pronaf, houve também um grande aumento de recursos. No ano anterior foi 51 bilhões de reais e nesse ano está destinado para essa categoria de produtores e produtoras 77 bilhões. Então, do ponto de vista de recursos, é bem robusto. Para se ter uma ideia, no ano anterior foram destinados, né, que era um ministério que cuidava de tudo, 340 bilhões. Agora, a soma do plano safra dos 2 ministérios dá 441 bilhões. Então, um aumento aí de 100 bilhões de reais no volume de recursos destinados. Muito bem. E com relação à classificação de produtores pelo Ministério da Agricultura? Então, o Ministério classifica como os pequenos agricultores que são atendidos pelo Pronaf, são aqueles que têm renda bruta de até R$500 mil por ano. Para os médios produtores que são atendidos pelo Pronamp, o governo são os que têm renda bruta de até R$3 milhões por ano. Aqui houve uma alteração. No plano anterior era R$2 milhões e 400 mil, os médios produtores, a renda bruta até 2.400, agora foi para 3 milhões. E os demais produtores, então, são aqueles que têm renda bruta anual acima de 3 milhões. Muito bem, Aquiles, sempre aliado ao volume, o que os cooperados sempre esperam é a redução na taxa de juros. Como é que ficou a taxa de juros nesse plano? E tem novidades? Bom, a taxa de juros, no caso do Pronaf, né, para as culturas de feijão e trigo, né, que era 5% ao ano para o custeio, passou para 4%. Para produtores que plantam e financiam até R$20 mil, no caso do milho, também era 5%, passou para 4%. E para as demais culturas, no caso do Pronaf, é 6%. No caso dos médios produtores, né, que são os atendidos pelo Pronamp, o limite por CPF é de até R$1,5 milhão por ano. Para esses o juro era 8%, permaneceu 8%. No caso dos demais, né, que o limite por CPF é até R$3 milhões, também o juro era 12% e permanece como 12%. Qual que é a novidade que tem aqui no caso dos juros?
o governo quer incentivar práticas sustentáveis para a agricultura. Então, fez vários anúncios. A partir de 1º de outubro, né, os financiamentos liberados a partir de 1º de outubro, quem tiver o CAR analisado pode ter 0,5% de desconto na taxa de juros. Quem utilizar bioinsumos, enfim, outras práticas que ainda o governo está definindo, também pode ter mais 0,5%. Então, limitado esse desconto a 1%. Então, o juro que para o médio produtor é 8% no custeio, ele pode vir para 7%, e no caso dos demais produtores, que é 12%, pode se transformar em 11% se ele cumprir 2 dessas exigências. Outro detalhe bastante importante, Elivaldo, é que houve um aumento bem significativo do custeio, tanto para o Pronaf, como para o caso da agricultura empresarial, para os médios e grandes produtores. Para custeio, no ano anterior, tinha sido destinado 215 bilhões e agora estão destinados 272 bilhões. Isso é muito importante porque, além do aumento de recursos destinados, nós temos uma queda no custo de produção. Né? Os cooperados da Coamo que fazem o plano, no plano anterior, né, comparado com esse plano 23-24, há uma queda no custo dos insumos de 37% no valor. Então, esse volume de recursos, além de ser maior, ele vai dar para atender uma área maior e um número maior de produtores. Então, isso também é bastante positivo. Muito bem. E com relação ao financiamento? E qual a participação dos cooperados da Coamo e da Crédito Coamo com relação à sua cooperativa de crédito? Então, nós já estamos começando, já fornecemos os insumos para os nossos cooperados, a grande maioria já está totalmente definido como é que vai implantar e conduzir as suas lavouras, e somente estávamos aguardando o lançamento desse plano, né, para começarmos a fazer os projetos. Então, eu oriento os nossos agricultores a procurar o nosso departamento técnico para elaborar o projeto técnico e encaminhar para a Crédito Coamo ou para um outro agente financeiro para buscar esse financiamento, né? Então, os recursos já vão começar a ser disponibilizados e é muito importante que o cooperado, né, se adiante nesse processo. Então, a nossa orientação é buscar o nosso departamento técnico, elaborar os projetos e buscar a Crédito Coamo para financiar as suas culturas na safra 23-24. Muito bem, de forma geral, o plano é bom, então é consistente, tem mais dinheiro e o que o cooperado, o produtor espera é que o dinheiro saia agora na hora certa, né? Sim, no ponto de vista do volume de recursos é positivo, do ponto de vista dos juros esperava-se que houvesse uma queda, mas ela não houve, né? Tem essas alternativas aí que nós falamos, mas depende agora da boa execução desse plano. Se ele for bem executado, o dinheiro tiver em tempo hábil disponível para os agricultores e agricultoras do Brasil, é um plano bastante robusto, assim, bastante positivo do ponto de vista do volume de recursos e do ponto de vista da taxa de juros. Muito bem, muito obrigado. Aquiles Dias, o nosso diretor de suprimentos e assistência técnica. O recado, então, para você cooperado, procure o seu departamento técnico da Coamo, procure a Crédito Coamo para você obter mais informações e você ter essa assistência, fazer os seus projetos aí e pleitear o seu financiamento. E a gente deseja que essa safra seja realmente muito melhor do que a safra deste ano. Muito obrigado a você pela atenção. O Momento Coamo volta na próxima semana. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até lá!